Olá Pedro, boa tarde. Obrigada pela tua presença aqui connosco para a nossa entrevista sobre o teu livro e sobre a tua exposição sobre o Armando Coutos Rodrigues, aqui patente na Biblioteca Pública e Regional de Ponta Delgada. Naturalmente que este é um autor que todos nós temos como muito querido, procuramos saber muito sobre ele, mas às vezes é difícil. Por isso eu pergunto-te, como é que surgiu esta ideia de estudar Armando Coutos Rodrigues e o que é que mudou na tua vida trabalhar e saber mais sobre este nosso autor? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Letras Lavadas. Antes de mais, gostaria de vos agradecer por me terem convidado para estar aqui presente contigo e convosco nesta que é uma casa comum, a Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, tal como é também a editora e a livraria Letras Lavadas, um espaço onde nós nos sentimos sempre bem acolhidos e à vontade. A tua pergunta é bastante pertinente e o facto de eu estar a tirar uma licenciatura em Português e Inglês em Ensino e depois, posteriormente, um mestrado em Estudos Portugueses Multidisciplinares fez-me debruçar a minha atenção sobre, principalmente, a literatura que é produzida nos Açores, por açorianos e, nomeadamente, por Armando Coutos Rodrigues. A verdade é que eu apresentei esta sugestão à universidade onde eu estava a tirar o mestrado como sendo o meu projeto final, a minha tese final, suscitou alguma curiosidade, suscitou também algumas reticências, porque, infelizmente, Armando Coutos Rodrigues não é tão conhecido nacionalmente quanto poderia ou deveria ser. Pronto, esta obra nasce precisamente desta vontade de dar a conhecer ao mundo, não só a nossa realidade insular, mas a todo um país e, quiçá, internacionalmente, um autor que é por nós tão querido, mas também simultaneamente tão desconhecido e que trabalhou uma vida inteira em prol dos Açores e também da literatura. Claro que sim, e até tendo em conta a dimensão de informação que também conseguiste para este trabalho, dá muito a ideia de que muito mais haveria a dizer sobre ele, não é? O que é que de mais caricato, de mais interessante, não entrando em pormenores, como é óbvio, o que é que mais interessante e mais caricato, repito, encontraste na pesquisa que fizeste ao longo de 2 anos para obter este resultado final? Bom, esta obra foca apenas uma parcela da vida criativa de Armando Coutos Rodrigues. Nós estamos a debruçar-nos essencialmente sobre Violante de Cisneiros. É óbvio que nós vamos sempre estabelecendo algumas pontes com alguns dos seus outros escritos, em muitos dos seus domínios, uma vez que ele escreveu poesia, escreveu prosa, escreveu drama. Nós temos aqui um manancial de documentos que nós podemos estudar no futuro. Outros investigadores, obviamente, estarão convidados a fazê-lo, porque há muito para se fazer sobre a vida e a obra do Armando Coutos Rodrigues. Neste caso em particular, nós focamos essencialmente em estudar os textos de Violante de Cisneiros enquanto pseudónimo de Armando Coutos Rodrigues publicados na revista Orfeu e, obviamente, aqueles também que estavam dispersos pelos jornais insulares, nomeadamente no Jornal Autonómico, no Jornal Folha de Angra e no jornal também, porque nós temos vários jornais, não só de Ponta Delgada, como também de Vila Franca e até da Ilha Terceira, e nós temos 3 grandes jornais onde Violante publicou e onde o próprio Armando Coutos Rodrigues também publicou sobre o seu nome próprio, enquanto ortónimo, mas também enquanto outros pseudónimos, e trazer estes textos que estavam dispersos à luz, à ribalta, analisá-los individualmente, mas também analisá-los como um todo. E oferecê-los, obviamente, aos outros que queiram estudar esta obra. Eles estavam dispersos, nós tentamos agrupá-los e, obviamente, estudá-los. Claro que sim. Toda a abordagem e estudo que fizeste para este livro acabou por, presumo eu, acompanhar um caminho que depois desemboca nesta exposição, ou não terá sido assim? Como é que acontece também este outro lado do espelho, passa a expressão, depois desta obra publicada? Esta obra eu não a considero que esteja concluída, precisamente porque há muito para estudar sobre Armando Coutos Rodrigues. Ela aborda apenas uma perspectiva pessoal sobre Violante de Cisneiros, sendo que eu, para chegar a esta conclusão, trabalhei outros autores que também se debruçaram sobre o Armando Coutos Rodrigues e a Violante de Cisneiros, como a Anabel Almeida, o próprio Edwino Jesus ou a Ana Clobuca. Nós temos alguns textos, e até o Alfredo Margarito, nós temos alguns textos muito interessantes sobre esta persona, a Violante de Cisneiros. Temos alguns textos também e algumas investigações também sobre o próprio Armando Coutos Rodrigues, mas eu, enquanto procedi a este estudo, cheguei à conclusão que muito mais haveria a fazer e que havia um desconhecimento, mesmo por parte de muitos investigadores,
estudam ou a açorianidade ou até o modernismo, que são áreas completamente distintas, mas que podemos encontrar nesta obra, havia um desconhecimento muito grande sobre Armando Coutos Rodrigues, a sua ação. E eu achei que era importante dar visibilidade. Uma das estratégias foi a publicação de Violantes de Ceneiros, O Outro Lado do Espelho, de Coutos Rodrigues, e achei que seria interessante traduzir esta obra também numa exposição que pudesse, obviamente, exibir um pouco de vida e obra do Armando Coutos Rodrigues, não só na sua vertente literária, mas também na sua ação, por exemplo, na sua religiosidade e também nos seus contatos próximos, que são algumas das áreas que nós podemos ver aqui na exposição. Exato. O que é mais difícil, ou que dificuldades encontraste, quer para a montagem desta exposição que está realmente bem feita, e também mesmo para o livro, que dificuldades, são duas perguntas basicamente, não é? E que dificuldades encontraste para a pesquisa, para este trabalho final que está a começar, talvez, não é? Sim, está sem dúvida a começar, porque há muito ainda a fazer. Exatamente. Portanto, esta será sempre a minha premissa, há muito caminho a trilhar. Eu vou optar primeiro por responder ao livro. Claro. Nós tínhamos uma imposição de páginas. Portanto, toda a investigação que está aqui presente está condicionada por um limite. E por isso é que também há pouco eu dizia, ainda há muito para fazer, há muito para aprofundar. Há outros estudos que estão a ser feitos precisamente neste sentido e eu estou a desenvolvê-los. Foi criada inclusive uma mesa redonda dedicada ao Armando Coutos Rodrigues, que ocorreu no ano passado com alguns convidados e que trabalharam áreas muito distintas, até como a própria biblioteca e o arquivo do Armando Coutos Rodrigues. Eu optei por estudar o Alto do Espírito Santo, portanto uma obra dramática que foi criada especificamente para homenagear a vinda do Presidente da República aos Açores, e o Armando Coutos Rodrigues esteve responsável precisamente por esta recepção. Ou seja, esta obra está confinada, obviamente, aqui entre as capas, mas não quer dizer que esteja concluída, que esteja finita. Ou seja, houve a necessidade de fazer aqui um trabalho de seleção. Para a exposição, fizemos exatamente o mesmo. Ou seja, triagem em cima de triagem. O grande problema não foi selecionar o que colocar na exposição, o maior problema foi, sabendo que a exposição ofereceria um determinado tempo e um determinado espaço, e uma determinada perspectiva, o que deixar de fora. Nós temos apenas uma amostra do muito que poderia ser feito. É óbvio que outra equipa, outro espaço e outro tempo poderia possibilitar uma amostra muito superior. Nós quisemos convidar o espectador, neste caso o visitante, a conhecer um pouco mais do Armando Coutos Rodrigues e a ir descobrindo este autor a partir dos elementos que nós oferecemos. Outros elementos existem ainda para analisar e para descobrir. Claro que sim. Ainda há pouquinho aqui, antes da nossa entrevista, em off, estávamos a falar de alguns dos livros de Armando Coutos Rodrigues que aqui estão ao nosso lado, como o Cancioneiro Geral dos Açores ou o Adagiado Popular Açoriano e o Romance Popular Açoriano também. São livros que não foram publicados enquanto ele tinha vida, certo? Precisamente. E que realmente, hoje em dia, quando nós tentamos encontrar, é extremamente difícil. Achas que está na altura de... difícil pelo menos para adquirir. Achas que está na altura de se fazerem reedições de trabalhos como este? Eu acho que é sempre tempo. Em boa verdade, nós podemos dizer que o Armando Coutos Rodrigues trabalhou uma vida inteira também na recolha da identidade açoriana e do património açoriano, e neste caso nós estamos a falar do romanceiro, do cancioneiro e do adagiário. Eles foram todos publicados após a sua morte, o que me leva a crer que provavelmente até ele poderia considerar que eles não estavam concluídos e que estavam em permanente crescimento. Ele tinha muitos contactos espalhados pelas ilhas, obviamente, e foi procedendo a esta recolha através dos seus contactos, e temos ali um manancial enorme sobre os Açores, de quem é que nós somos, o que é que nós somos. Ter acesso às obras do Armando Coutos Rodrigues hoje em dia não é fácil. Muitas delas estão esgotadas, não foram reeditadas. Nós temos algumas edições de quem são responsáveis do Instituto Cultural, por exemplo, mas nós precisaríamos de uma nova edição, uma edição organizada, comentada, precisamente porque nós continuamos a ter a procura, e se nós temos a procura, há que, obviamente, disponibilizar as obras. Exato. Só assim é que nós conseguimos preservar o passado, não é alimentando este presente e este futuro. Exato.
Ou seja, é capaz de ser uma boa iniciativa para o futuro. É capaz de ser, não é? De facto, ao longo deste estudo que tens vindo a fazer, naturalmente que no início a tua ideia de Armando Curto Rodrigues veio a ser muito diferente do que agora tens, tendo em conta todo o conhecimento que foste adquirindo sobre ele e que continuas a adquirir. Neste momento, e depois de todo este trabalho concretizado, quem é Armando Curto Rodrigues? Armando Curto Rodrigues é um homem extremamente complexo. Nós, quando pensamos inicialmente em Armando Curto Rodrigues, quem está a estudar o modernismo português e esbarra com esse nome presente na revista Orfeu, logo no primeiro número, pensa num Armando Curto Rodrigues extremamente revolucionário, que se alia a um grupo de quase marginais da literatura e que envereda precisamente por este novo caminho, que é um caminho de choque contra o que já está instituído, contra aquilo que já está estabelecido. Depois vemos este crescendo de Armando Curto Rodrigues, que se adapta ao grupo e que se transforma numa Violante de Cisneiros para marcar presença num segundo número da revista Orfeu. Mas quanto mais nós estudamos o autor e quanto mais estudamos a sua obra, obviamente que mais nuances deste homem são possíveis de ser encontradas. Claro. E Armando Curto Rodrigues é um homem muito mais complexo do que nós poderíamos pensar à partida. Isto é visível, por exemplo, na teia de contactos que ele estabelece. Ele, quando está em Portugal continental e depois quando regressa aos Açores, tem uma teia de contactos que nós poderíamos dizer que são de uma elite cultural, académica, que obviamente ofereceram à comunidade uma panóplia de eventos, uma panóplia de concretizações culturais, e é um homem também que se desdobrou, obviamente, na concretização de imensos projetos. Alguns projetos pessoais e alguns projetos institucionais, muitos projetos académicos. Algo que nós decidimos, por exemplo, retratar nesta exposição, apenas a título ilustrativo, são os contactos que ele estabeleceu, obviamente com Fernando Pessoa, um dos pilares da literatura nacional, mas também com o próprio Eduino de Jesus, que foi o grande responsável por organizar a sua antologia poética, e quase como se fosse o seu parceiro nesta missão, mas também com outros escritores de cá e de além-mar, no caso de Cecília Meirelles, e nós temos aqui as cartas partilhadas entre ambos. Portanto, é um homem efetivamente complexo e ouço talvez dizer que seria interessante nós criarmos e publicarmos uma biografia comentada da vida e obra do Armando Curto Rodrigues. Claro que sim. A personagem que ele criou e que aqui escolheste para trabalhar neste livro e nesta exposição é de facto a Violante de Cisneiros. O que é que entendes como sendo a maior distinção entre a personagem Violante e entre o homem Armando Curto Rodrigues, uma vez que um deriva do outro, não é? A verdade é que eles andam e caminham de mãos dadas. Exato. Nós nunca podemos dissociar a Violante de Cisneiros do Armando Curto Rodrigues. Claro. A figura de Violante de Cisneiros é muito curiosa. Quando surgem na edição os poemas da Violante de Cisneiros para o segundo número da revista Orfeu, há como um jogo, e eles apresentam Violante como membro do jogo, como uma peça do puzzle, porque dizem efetivamente que eis aqui os textos de um anónimo ou anónima que disse chamar-se Violante de Cisneiros e são o fruto de um engenho doente. Sim. Portanto, é óbvio que a revista Orfeu, enquanto instrumento fraturante, queria obviamente abalar a ordem instituída e apresentar uma mulher que à partida já sabe que é ficcional. Sim. Numa revista de homens, como era a maior parte da literatura. Nós temos muitos exemplos de mulheres que tinham de publicar ou anonimamente ou com um pseudónimo masculino. Nós aqui temos o oposto. Portanto, há aqui obviamente um jogo de forças, há aqui um teste social, académico, cultural, literário. Claro. Mas nós conseguimos perceber que Violante de Cisneiros cumpre uma missão muito importante neste segundo número da revista Orfeu, que é também oferecer coerência ao grupo. E isto acontece em detalhes muito pequenos, como por exemplo o facto da maior parte dos seus textos estarem dedicados aos seus colegas da revista. Portanto, os poemas estão dedicados ao próprio Fernando Pessoa ou até ao seu heterónimo. Nós agora podemos dizer heterónimo, na altura eles não tinham bem a noção do que é que seria. Portanto, do seu heterónimo Álvaro Campos, que também está presente na revista Orfeu, e ela dedica 2 textos, um a si própria e outro texto, outro dos seus poemas, ao Armando Curto Rodrigues. E nós conseguimos ver que há ali nos textos um pequeno desvendar, um pequeno retirar do véu sobre esta verdadeira identidade de Violante de Cisneiros. Para além disso, os textos que ela apresenta neste segundo número da revista Orfeu
têm algumas referências diretas a outros textos destes outros autores publicados no primeiro número da revista Orfeu. Portanto, ela vem consolidar este grupo. Quando nós analisamos os textos da Violante Cisneiro que estão presentes nos jornais insulares, por sua vez, nós aqui conseguimos cada vez mais verificar que existe uma proximidade intelectual e até espiritual entre esta Violante e o próprio Armando Coutos Rodrigues. Daí que o título que aparece aqui na obra seja uma provocação. Será ela o outro lado do espelho? Será um reflexo do próprio Armando Coutos Rodrigues? E efetivamente nós conseguimos perceber que o Armando Coutos Rodrigues projeta-se nesta Violante Cisneiro e ela vai assinar estes textos que depois estão despertos, incluindo uma carta, que são cartas a mulheres no jornal insular que sai na Ilha Terceira, o Folha d'Angra. Exatamente. Como disseste bem, a revista Orfeu era e é conhecida por toda esta carga de modernidade, por isso parece-me, e provavelmente a todos que seguem e que estudam o caminho de Violante Cisneiro, provavelmente este foi o palco ideal para esta Violante, esta personagem, se apresentar. A Orfeu deve ter sido o palco por excelência para este feito, não é? Sim, sem margem para dúvidas, principalmente quando nós pensamos que esta obra nasce, obviamente, fruto de alguns grandes engenhos, não só Fernando Pessoa, mas Marto Sá Carneiro e o próprio Almada Negreiros, e todos estes grandes nomes, obviamente, vão fortalecer a obra do próprio Armando Coutos Rodrigues, enquanto Violante Cisneiro e enquanto, obviamente, Armando Coutos Rodrigues. Armando Coutos Rodrigues, quando sai dos Açores, já havia, inclusive, publicado. E já havia, em verdade, pelos caminhos da pseudonímia. Pronto, ele já tinha feito este exercício antes. Ele não o faz, obviamente, de uma forma completamente ingênua, nem totalmente nova. Claro. Ele vai vacilar, e nós conseguimos perceber isso ao longo da sua vida, em algumas entrevistas, ele vai vacilar entre tratar Violante como pseudónimo ou como heterónimo. A verdade é que o conhecimento que se tinha sobre os heterónimos na altura, na década de 50 e de 60, não é o mesmo que se tem hoje em dia, envolvidos tantos anos da morte do próprio Fernando Pessoa. E um detalhe interessante é que nós sabemos que o aparecimento desta Violante Cisneiro poderá também ter nascido de uma necessidade de se disfarçar, de se camuflar, uma vez que um dos seus professores universitários não tinha um gosto particular pela revista Orfeu nem pelo grupo órfico. Portanto, o Armando Coutos Rodrigues, inclusive, disse que se recusaria a participar no segundo número da revista Orfeu com algum receio de algumas represálias, e esta ideia é-lhe apresentada por Fernando Pessoa, ou seja, vamos disfarçar-nos, camuflar-nos através deste nome, Violante Cisneiro, e a partir daí embarcar nesta viagem. Exato. Toda a organização do livro está feita de maneira a que nós consigamos realmente ver quase um princípio, meio e semi-fim, digamos assim, desta personagem da Violante Cisneiro. No final tens diversas tábuas cronológicas que remetem exatamente para uma organização diferente do que é que foi esta obra. Queres falar do que é que foi, do que é? São aquelas obras que nunca morrem, claro. Queres-nos falar um bocadinho desta organização final do livro? Perfeitamente. Aliás, eu acho que uma das partes mais interessantes e mais úteis desta obra é precisamente este conjunto de tábuas cronológicas que optei por apresentar aqui no final. Portanto, existe uma listagem de pseudónimos e de criptónimos utilizados por Armando Coutos Rodrigues em diversos jornais. Portanto, este foi um levantamento, a bem dizer, preliminar, portanto, porque agora, tendo em conta que o livro já foi publicado há algum tempo e eu continuo a fazer alguma investigação, vão sendo encontrados outros textos, outros pseudónimos, outros criptónimos que vêm a enriquecer estas listagens que estão aqui apresentadas, e as tábuas cronológicas que eu optei por colocar aqui são apenas algumas das que poderiam estar aqui, porque neste momento já são mais e já são bastante mais amplas. Nós temos tábuas cronológicas, por exemplo, das participações do Armando Coutos Rodrigues no jornal A Atualidade, ou até o levantamento, por exemplo, de alguns dos textos do Conselheiro Geral dos Açores que apareceram primeiramente publicados nos jornais insulares e nestes periódicos. Nós temos aqui apenas o princípio daquilo que poderá ser um trabalho muito mais exaustivo, que poderá ser também publicado no futuro, que é de tratar de organizar todas as publicações de Armando Coutos Rodrigues
enquanto ortónimo ou através dos seus diversos pseudónimos e criptónimos, para que possa ser um instrumento de trabalho para todos os investigadores que queiram trabalhar em Armando Coutos Rodrigues. Há aqui efetivamente algum trabalho que já está feito. Sim. Há um levantamento que poderá ser utilizado por todos aqueles que considerarem que Armando Coutos Rodrigues é um autor digno de ser investigado, não só nas suas publicações que já estão completas, como por exemplo as suas obras dramáticas, sendo que nem todas ainda foram publicadas, e também se poderia fazer isto, mas estas tábuas vêm a contribuir para precisamente este ganhar de consciência de que há muito para fazer por Armando Coutos Rodrigues e sobre Armando Coutos Rodrigues. Claro que sim. Como falaste bem, muitos eram os pseudónimos que este nosso autor tinha. Como é que se descobre, ou seja, qual era a técnica que tu e outras pessoas que estudam o Armando Coutos Rodrigues, a que técnica recorrem para perceber que aquele pseudónimo, então, é afinal do nosso Armando? Não sei se me fiz entender. Fizeste-te entender perfeitamente. Bom, são várias as técnicas e isto é um trabalho muito complicado. Claro. Obviamente porque nós estamos a escavar a história e muitas vezes nós não temos acesso a todas as informações. Eu foquei-me essencialmente no trabalho de outros investigadores que também já procederam a este levantamento, nomeadamente a doutora Anabela Almeida, que tem uma tese de doutoramento sobre o próprio Armando Coutos Rodrigues, e até alguns dos seus colegas, enquanto ele foi, por exemplo, diretor de coleção do Museu Carlos Machado, porque ele teve esta vertente também, e que fizeram este levantamento na altura através de algumas homenagens e de algumas publicações. A partir daí, isto implica um trabalho minucioso de leitura de inúmeros números de diversos jornais insulares, porque o Armando Coutos Rodrigues não se limitou a publicar, por exemplo, no Correio, ele publicou no jornal A Crença dezenas de vezes, e nós vamos depois encontrando, obviamente, algumas linhas comuns, algumas assinaturas e até, obviamente, todo o seu espólio ajudará a desvendar alguns dos criptónimos ou dos pseudónimos que ele vai utilizando em alguns dos seus documentos soltos. Felizmente, a Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada possui no seu espólio muita da documentação que pertencia a Armando Coutos Rodrigues. Sim, isso naturalmente que é de levar, nós mantemos este património cultural que a nossa terra sempre teve e continuará a fazer certamente. Virando agora um pouquinho também a conversa para ti diretamente, tendo em conta toda a magnitude que está em volta neste estudo do Armando Coutos Rodrigues, eu pergunto de que forma a tua escrita pode ou possa ter mudado depois de estudar este autor. Tu também enquanto autor, não é? Enquanto autor. Enquanto autor e principalmente enquanto ser humano, estudar o Armando Coutos Rodrigues fez-me perceber que nós efetivamente não nos podemos reduzir a uma obra e que mesmo a nossa obra não pode ser estudada apenas à luz daquela obra, ou seja, das palavras, dos termos, daquilo que nós optamos por colocar dentro daquela obra. É preciso analisar um autor tendo em conta o conjunto da sua obra e essencialmente tendo em conta também as suas experiências, o tempo em que ele vive, obviamente aquilo que ele vai recebendo, os estímulos exteriores. Claro. Porque nós conseguimos ver na obra de Armando Coutos Rodrigues que ele ora escreve por aproximação ou por afastamento, mas há realidade com a qual ele tem de lidar todos os dias. E isto é como a maior parte dos escritores. É óbvio que quando se escreve algo, nós fomos beber, Claro. a algum sítio. Seja por aproximação, efetivamente, ou seja por afastamento, nós desligamos de uma determinada realidade, ou nos aproximamos de outra, e há uma música que nós ouvimos, há uma linha, há um verso que nós escutamos em algum sítio, há uma chávena que cai num café. Portanto, aquilo que está à nossa volta, obviamente, vai condicionar aquilo que nós escrevemos e a forma como nós vemos até o próprio mundo. Estudar Armando Coutos Rodrigues e perceber que ele é este homem extremamente complexo, obviamente fez-me olhar também para o ser humano como um ser muito complexo, obviamente, e não apenas por aquele ser que está ali, naquela circunstância, naquele momento e que sorriu daquela forma. O que é que levou àquele sorriso, qual é que é a sua história. E nós, efetivamente, enquanto seres humanos, não somos apenas estas duas pessoas que estão aqui a conversar, nós temos toda a nossa história e toda a história daqueles que vieram antes de nós. Claro. O que enriquece cada vez mais o trabalho literário também tens vindo a fazer. Aqui também um bocadinho de curiosidade. Pergunto que outros livros ou outro livro terás em breve para publicação, ou o que é que estejas a pensar, só para levantar o véu um bocadinho aqui aos nossos leitores também. São mais os livros inacabados do que os livros concluídos neste momento. Eu gostaria de continuar a trabalhar na área da investigação
e gostaria de continuar a trabalhar em Violante de Janeiro e obviamente mostrar um pouco mais desta Violante a todos aqueles que estão interessados principalmente em Armando Coutos Rodrigues enquanto homem, enquanto autor, num próprio modernismo português e até na própria açorianidade, uma vez que o Armando Coutos Rodrigues, tal como alguns dos seus companheiros de viagem naquela altura, são alguns dos precursores do termo açorianidade e do trabalho que se fez à volta da açorianidade. Estamos habituados a escutar a ação e as palavras do Vitorino Nemésio, mas é óbvio que o Vitorino Nemésio não estava sozinho nesta senda de cunhar a palavra, o termo, açorianidade e a própria identidade açoriana. Portanto, eu acho que será este o caminho agora, em breve. Muito bem. Corrige-me se eu estiver enganada. Esta foi a primeira exposição da qual fizeste curadoria, certo? Precisamente. Okay. Com estas dimensões, com este tipo de qualidade, numa instituição tão grandiosa como a Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, esta é a primeira exposição do qual eu fui o curador e, obviamente, ela só conseguiu atingir este patamar de qualidade e o número elevadíssimo de visitantes que teve, tendo em conta a excelente qualidade de toda a equipa técnica que obviamente compôs tudo aquilo que está aqui presente para o espectador, para o visitante e obviamente todos aqueles que a partir daqui foram criando outras iniciativas. Claro. A verdade é que a exposição esteve patente durante alguns meses e à custa disso teve muitos visitantes que acabaram por ter vontade até de regressar e de querer estudar pequenas parcelas daquilo que nós fomos revelando. Foi uma exposição que foi muito visitada por escolas, principalmente por escolas do Concelho de Ponta Delgada, mas obviamente até a escola Armando Coutos Rodrigues de Vila Franca do Campo se deslocou a Ponta Delgada para poder visitar a exposição e só por isso, por nós termos levado este autor a uma classe mais jovem, a uma faixa mais jovem e por eles terem ficado curiosos com pequenos detalhes, como por exemplo os sapatos da Marquesa Jacomo Correia, já nos fez obviamente ganhar o dia e já justificou todo este investimento em termos financeiros, mas principalmente em termos temporais. Exato. Todo este trabalho acaba por ser, quer o trabalho da exposição, quer o trabalho do livro, são complementares e acabam por trazer também um novo elemento à nossa atual açorianidade. Posso-me arriscar a dizer isso? Sem margem para dúvidas. Tanto a obra como a própria exposição vêm a completar um pouco mais da nossa identidade, vêm a solidificar algumas das ideias que nós já temos e vêm a trazer à tona, obviamente, novas ideias que vão completar tudo aquilo que já se sabe, que já se disse e que se continua a dizer e que se continua a estudar. Portanto, a mensagem tanto do livro como da exposição não se esgotam nem neste tempo, uma vez que a exposição em breve deixará de estar presente ao público, nem nesta obra que está disponível para ser consultada e que em breve poderá ser até remodelada, reformulada e ampliada. Portanto, não se cinge a este momento em particular, nem a esta capa, nem à Biblioteca Pública. A mensagem tanto da obra como da própria exposição já está, obviamente, a circular de boca em boca e é isso que se pretende com a cultura, aquela circula. É isso mesmo. Muito obrigada, Pedro, pelo teu tempo, também por partilhares connosco este conhecimento fantástico que tens vindo a obter e esperamos realmente que continues a seguir este caminho, quer desse tipo de livros que virás a editar certamente no futuro, quer destas exposições. Cá te esperaremos para receber mais exposições e mais palavras ao teu estilo e ao teu gosto. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia.